Está em inglês ali, born to be like Jesus, que significa isso que eu falei, nascidos ou nasci para ser como Jesus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te peço que nessa hora o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Senhor Deus, mais do que uma noite de entretenimento, de amizade, uma noite legal que nós vamos ter aqui, nós queremos, Deus, no final, pela manhã, queremos sair daqui mais edificados em Ti, mais firmados na Tua palavra. Queremos sair daqui mais parecidos contigo, Senhor. Esse é o nosso propósito, é sermos cheios da Tua glória, cheios da Tua presença. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça a Tua vontade e ministre sobre nós. Nós te damos total liberdade e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Então o tema da palavra é o tema também do nosso camp, born to be like Jesus, nasci para ser como Jesus. É o nosso tema, e esse tema, nós recebemos esse tema mais ou menos em novembro, quando a gente fez o nosso, no final de novembro, início de dezembro, quando a gente fez o MDA Jovem. O MDA Jovem foi, faz pouco tempo, né? Parece que faz mais tempo, mas foi dia 1º e dia 2 de dezembro, fazem poucos dias. E recebemos esse tema, nasci para ser como Jesus, para trabalharmos pelo menos os 6 primeiros meses desse ano. Então nós vamos trabalhar agora em janeiro, fevereiro, março, abril, até junho, sempre essa inicial, born to be, né? E vamos ter alguma característica de Jesus. Então o primeiro vai ser logo, nasci para ser como Jesus. E depois nós teremos, por exemplo, pode ser, nasci para adorar, nasci para servir, nasci para amar o próximo. Então nós nascemos com algum propósito, e o propósito maior que nós nascemos é ser como Jesus. E quando nos tornamos como Jesus, essas outras coisas naturalmente vão aflorar em nossas vidas. Nós seremos mais humildes, nós seremos mais simples, nós seremos mais santos, nós seremos mais apaixonados por Deus, nós seremos pessoas melhores, nós seremos filhos melhores, nós seremos líderes melhores, seremos discipuladores melhores, discípulos também melhores. Então nós vamos trabalhar esse tema, porque na verdade nós temos crido que Deus tem levantado em nosso meio, e você faz parte disso, de uma geração que é semelhante a Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? E nós temos o tema da igreja. Qual é o tema da nossa igreja no ano de 2018? Quem está ligado aí no tema da igreja? É o ano da excelência. Está aqui, ó, em letras gigantes, bem à frente de vocês aqui. O ano da excelência. E quando eu estava pensando, poxa, nós teremos o tema dos jovens, mas tem o tema da igreja. Agora o tema dos jovens tem tudo a ver com o tema da igreja, porque nunca existiu ninguém mais excelente e que fez coisas mais excelentes nessa terra do que Jesus. Então, se nós nos tornarmos como Jesus, nós vamos viver o ano da excelência. Estamos totalmente ligados com a nossa liderança, com o propósito dos nossos líderes na rede de jovens, e nós vamos de fato ser como Jesus, vamos viver uma vida de excelência. Eu queria ler um texto com você. Quando trouxeram suas Bíblias, por favor, abra. Eu quero pedir o apoio do Paz News aqui, se puder colocar nos textos bíblicos, se puder colocar os textos para facilitar a leitura também, vai me ajudar bastante. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou repetir. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que eu entendo nesse texto é que muito mais do que eu e você desejar nos tornarmos como Jesus, esse texto está dizendo que Deus, Ele quer muito mais isso do que nós. O maior desejo de Deus para nós é que sejamos semelhantes ao seu Filho, que até então, antes do seu sacrifício, antes da sua morte na cruz, Ele era o Filho unigênito de Deus. Quando a Bíblia fala em João 3, versículo 16, o que o texto fala? Quem conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. O que significa unigênito? O que significa unigênito? Único. Então, até o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus era o filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas lá de fora não entendem quando nós falamos que eles precisam receber Jesus para se tornarem filhos de Deus. Lá no mundo as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia fala que para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. Até o momento que nós ainda não recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos filhos de Deus. Então até o sacrifício de Jesus na cruz, Deus não tinha nenhum outro filho a não ser o seu Filho Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu estou fazendo um raciocínio com vocês. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que a vontade de Deus, e na verdade fala que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho dele, Jesus. O que é predestinar? É traçar um destino previamente, é determinar algo antes dela acontecer. Então Deus, quando projetou a mim, projetou você, projetou a todos nós, projetou cada homem, cada pessoa que já nasceu nessa terra, que está nascida e que ainda vai nascer, a Bíblia está falando que Deus criou um projeto para cada um de nós, para que sejamos conforme a imagem de Jesus, para sermos como Ele é, para sermos semelhantes a Ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muito mais do que o meu desejo e o seu desejo, e nós queremos criar esse anseio no seu coração, no coração da nossa rede de jovens, da nossa turma de jovens, centenas de jovens que nós temos, e até milhares, de ser como Jesus. Eu quero dizer que a vontade de Deus é muito maior que isso aconteça. E isso facilita as coisas, porque Deus quer que você seja conforme a imagem de Jesus. E aqui o texto está dizendo o quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui então, com a obra de Jesus realizada lá na cruz, nós fomos inseridos na família de Deus. Então nós temos o direito, diga direito. Não, diga forte, diga direito. Nós temos o direito de sermos a imagem de Jesus, porque através do seu próprio sacrifício naquela cruz, a Bíblia fala que Ele nos predestinou para isso, e também para que sejamos filhos de Deus e agora irmãos de Jesus. Diga assim: Jesus, my brother. Jesus é nosso brother, Jesus é nosso irmão. Aqui agora, Ele não é mais o unigênito de João 3,16. Ele agora é o primogênito. Agora Ele é o filho mais velho. Ele é o primeiro filho. Ele é o irmão mais velho. E nós somos irmãos que estamos sendo agregados à família de Deus como filhos de Deus. Então nós temos o direito de sermos o quê? Filhos de Deus. Agora, entenda comigo uma coisa. Todos nós podemos ser filhos de Deus porque é a vontade dEle.
Talvez você já é um filho de Deus, porque a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que receberam Jesus, recebeu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se você um dia recebeu Jesus, você é filho, você é filha. Diga para a pessoa, se ela diz assim, você é um filho. Se é uma mulher, diga, uma filha. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Mas entenda comigo, isso é a maior bênção, é a maior vitória, é a melhor notícia que nós temos em toda a vida. A maior bênção espiritual que nós temos foi isso que Jesus conquistou lá na cruz. O direito que nos foi dado pela sua graça, e graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas Deus resolveu nos presentear com a sua paternidade, em sermos filhos dele. Nós somos filhos da pessoa, se eu posso dizer assim, mais poderosa que existe, aquele que fez e criou todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é onipresente, ele está em todos os lugares, aquele que é onipotente, ele tem poder de realizar qualquer coisa, e ele é onisciente, porque ele sabe todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele entendia isso, e ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele sabia a sua identidade, ele sabia que ele era filho, e ele podia todas as coisas em Deus, no seu Pai. Essa é a maior bênção. Mas olha só, entenda algo. Ser filho não requer nada de nós. Existe um nível mais profundo, mais alto, de sermos semelhantes a Jesus, porque isso vai depender muito da nossa vontade de sermos semelhantes a Ele. Por exemplo, pense na sua própria vida, pense no seu próprio exemplo. Você escolheu a família que você nasceu, sim ou não? Alguém escolheu a família que nasceu? Sim ou não? Sim ou não? Você escolheu o teu pai e tua mãe? Sim ou não? Ninguém escolheu. Escolheu o teu sobrenome? Escolheu o teu nome? Você escolheu o seu nome? Não. A não ser que você mude o nome no cartório, mas dá maior trabalho isso. Eu acho que ninguém aqui ainda mudou o nome. Mesmo que teu nome seja Josefina. Ninguém mudou o nome, ninguém escolhe essas coisas. Por quê? Nascer de um pai e de uma mãe é o trabalho feito exclusivamente pelo pai e pela mãe. Você não escolheu ser filho dos seus pais aqui na terra. Você não escolheu o teu sobrenome Silva. Deixa eu ver uns sobrenomes bem amapaenses. Favacho. Você não escolheu. Me fala um sobrenome bem amapaense. Hã? Santos? Góes? Você não escolheu essas coisas. Ninguém escolhe, cara. Por quê? Porque fazer filho é um trabalho exclusivo dos pais. Quando nós pensamos isso espiritualmente, é da mesma forma. Foi Deus quem nos predestinou, quem nos escolheu. A Bíblia fala que foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele que nos atraiu até Ele. Ah, pastor, mas um dia eu vim na igreja, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, vim aqui na frente, ajoelhei, chorei. Ou fui na célula, ou fui num GE. Você pode ter feito um montão de coisa, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que foi Deus quem te predestinou, Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou, foi Ele quem atraiu você até a presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. Então, tornar-se filhos de Deus é uma obra do Pai, assim como nós nascemos aqui nessa terra. Nós nascemos na nossa família, mas eu sei que tem muitos jovens que não admiram seus pais. Talvez aqui no meio tenha alguns jovens que não admiram seus pais.
não admira o pai, não admira a mãe, não admira o irmão, não admira a família que nasceu. Porque como qualquer pai, como qualquer mãe, como qualquer pessoa, o teu pai e a tua mãe têm o quê? Defeitos, tem problemas. Talvez aqui foram filhos que foram rejeitados, que o pai abandonou a casa, abandonou o lar, abandonou o casamento, abandonou os filhos. Talvez a tua mãe cometeu muitos erros, e você sabe desses erros, por isso o teu coração, sabe, se machucou em relação à tua mãe e você não consegue admirá-la. Isso acontece, é possível que isso aconteça. E quando você não consegue admirar o teu pai e a tua mãe, você não quer repetir as mesmas coisas que eles fizeram, o que eles fazem, vocês não querem ser uma cópia deles. Já que você não admira por causa da atitude deles, vocês não querem ser uma cópia dos seus pais. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo um paralelo da nossa filiação terrena com a nossa paternidade espiritual. Tem muitos aqui que já são filhos de Deus, mas não conseguem refletir a imagem de Deus. Por quê? Porque isso é uma decisão nossa. Honrar o pai e a mãe dentro de casa é uma decisão nossa, porque a Bíblia não fala que tipo de pai ou de mãe que nós temos que honrar, apenas fala que devemos honrá-los. Eu só vou honrar meu pai se ele for um homem de Deus, um pastor, um adorador. Mas talvez teu pai ainda seja mundano, um beberrão, um falador de palavrões. Mas nem por isso a Bíblia dá o direito para você deixar de honrá-lo. A honra, você se tornar uma cópia do teu pai, um reflexo dele, como diz aqui o texto, conforme a imagem dele, é uma decisão nossa. Você não deixa de ser filho, você é filho, mas você não quer copiar o seu pai. E muitas vezes em Deus é a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus, estamos aqui na igreja, você está aqui nessa noite, vai virar uma madrugada aqui conosco, podia estar dormindo, podia estar assistindo filme, podia estar fazendo qualquer outra coisa nessa hora. Mas você decidiu estar aqui, você pode estar aqui, sendo filho de Deus, mas talvez você ainda não se tornou semelhante a Jesus. Você ainda não reflete a imagem dele. Por quê? Porque essa parte agora não depende mais de Deus. Depende da gente escolher isso. Eu sei que tem muitos jovens que foram criados na igreja, mas tem uma dificuldade imensa de ser pelo menos 1 centímetro parecido com Jesus. Quando eu falo isso, eu não falo para te condenar, porque eu já passei por isso na minha vida na igreja. Já passei por isso. A glória de Deus não refletia na minha vida, por quê? Porque eu era até filho, porque eu já tinha recebido ele, eu tinha um direito pela palavra, mas eu não estava tão afim naquela época de ser como Jesus. Eu quero ler um texto com vocês aqui, Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse texto aqui é um texto bem pequeno, mas ele é muito interessante, porque tem duas situações aqui que definem quem nós somos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Por que Jesus subiu ao monte depois que ele viu a multidão? Porque ele queria também ser visto pela multidão. O coração de Deus, o coração de Jesus, ele pulsa apaixonadamente pelas pessoas, pelas multidões. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, se eu não me engano, logo no capítulo 2, ele fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus, como nós vimos lá no início, quando ele nos predestinou, é um plano super abrangente.
Jesus sobe ao monte, ele vê a multidão. Agora ele sobe ao monte, ele fica num lugar de destaque, assim como eu estou aqui agora, para que todo mundo que estava reunido naquele lugar pudesse vê-lo. Por quê? Porque ele queria atrair as multidões. Ele veio para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não estava classificando ali quem ele queria salvar. Jesus não estava elegendo quem iria para o céu, quem poderia ouvir o evangelho, quem poderia ser curado, quem poderia ser transformado. Não, Jesus, ele queria que toda a multidão reunida naquele lugar pudesse vê-lo, pudesse ouvi-lo, pudesse ser transformado pelas suas palavras, transformado pela sua presença. Mas logo em seguida aqui, o autor do evangelho de Mateus, São Mateus, ele fala: assentando-se, aproximaram-se dele quem? Quem que se aproximou de Jesus? Os seus discípulos. Nota que há uma diferença aqui. Jesus se mostra, se apresenta para todos, mas quem se aproxima dele? Os seus discípulos. Isso vai dizer, sabe, que no meio da multidão que nós temos aqui hoje, centenas de jovens, talvez no meio dessa multidão seja só a multidão que está vendo Jesus de alguma forma. Você conhece Jesus de ver. Jesus se apresenta hoje como se apresentou nesse dia aqui. Você vê Jesus de várias formas. Você vê Jesus quando você lê a Bíblia. Você vê Jesus numa pregação como eu estou pregando aqui agora. Você vê Jesus quando você ouve uma música de adoração. Você vê Jesus quando liga o seu computador, o seu telefone celular e assiste alguma coisa que fala sobre Deus, sobre a palavra dele. De fato você conhece Jesus de alguma forma. Mas para sermos semelhantes a Ele, tem um nível a mais, tem um degrau a ser alcançado, a ser subido, que é o quê? É nos aproximar dEle. Tem que se aproximar de Jesus. E nem toda a multidão se aproximou para ouvi-lo, para ter experiência com Ele. Somente alguns que foram chamados discípulos. Então, sabe como nós nos tornamos semelhantes a Jesus? Sendo verdadeiros discípulos dele. Nós temos uma igreja, nossa igreja local, nossa igreja, Igreja da Paz, nós temos a visão do MDA e nós fazemos discipulado um a um. Eu creio que a maioria aqui é discipulado, eu creio que a boa parte aqui também são discipuladores. E às vezes nós falamos assim: eu tenho os meus discípulos. Amém, não é errado, porque a Bíblia manda que façamos discípulos. E não é errado falar: eu tenho o meu discipulador, porque a Bíblia fala também que nós devemos ser discipulados. Precisamos de cobertura espiritual. Mas até na visão, precisamos entender que o propósito de fazermos discípulos, não discípulos nossos, eu vou fazer discípulos, que eu vou ser uma referência de Jesus para ele, para que eles sejam um verdadeiro discípulo de Jesus. De fato, eles não são meus discípulos. O propósito não é que eles me sigam, não é que sigam o Luciano, mas sigam a Jesus. Que eles sejam a imagem de Jesus, que eles sejam transformados pela presença de Jesus, que eles tenham as características de Jesus. E nessa noite, e daqui por diante, 2018, nós vamos trabalhar isso como eu falei. O teu desafio é se aproximar de Deus, de Jesus, com o coração aberto, talvez de uma forma como você nunca fez antes. Eu não estou te convocando para ter apenas mais uma experiência. Talvez você já teve várias experiências com o Espírito Santo. Talvez você já seja alguém que fala em línguas. Talvez você seja alguém que já tem os dons, alguns dons do Espírito. Talvez você já foi para o encontro e teve um impacto tão grande na tua vida, mas não conseguiu ainda manter o reflexo da glória de Deus e a semelhança de Jesus na sua vida com as atitudes que Ele tem. Eu não estou falando de emoções, eu não estou falando de sensações, eu não estou falando de arrepio na pele, porque isso nós podemos sentir em qualquer lugar. Eu gosto muito de música, tem músicas que às vezes eu não sei nem a letra, mas que me emocionam, que me arrepiam.
porque toca a minha alma. Agora tocar a alma é emoção. Mas a obra que Jesus faz não é na alma. A obra que Jesus faz é no espírito. É de dentro para fora. É você começar a viver uma vida. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que você vai parar de pecar imediatamente. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai dar uma tropeção na tua vida espiritual. Eu estou dizendo que você vai ter uma caminhada de semelhança com Jesus. Como? Se aproximando dele, tendo um relacionamento com ele. Quando na verdade Mateus começa esse texto, ele está dando introdução às bem-aventuranças. Jesus, ele se assenta no monte, ele viu as multidões, os discípulos se aproximam e ele começa a abrir o coração dele e mostrar para os seus discípulos o que é ser semelhante a ele. E ele começa a falar em outras, assim, eu estou fazendo aqui uma ilustração, mas em outras palavras, ele começa a dizer como nós seríamos semelhantes a ele e quais seriam as consequências disso. E ele começa a falar: bem-aventurados os pobres de espírito. Ele diz assim: vai ter um preço. Vocês vão ser semelhantes a mim, mas vocês vão ter que estar dispostos a isso. Então, aqui também eu vejo o segredo da felicidade, porque a palavra bem-aventurança ou bem-aventurado significa feliz. Como que eu vou ser feliz quando a minha identidade estiver entrosada, aliançada com a identidade de Jesus? Quando me tornar semelhante a Ele. Então ele fala: você vai ter que ser pobre de espírito. Não é pobreza financeira, não. É uma pessoa, quebrantada. É uma pessoa humilde, uma pessoa ensinável. É uma pessoa sem vaidade, sem arrogâncias. Menos de mim e mais dele. Ele fala que nós teremos que chorar. E é interessante que Jesus, ele fala, tem um preço, mas tem uma recompensa. Ele fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantos querem possuir o reino de Deus? Diga glória a Deus. De novo, quantos querem possuir o reino de Deus? Diga glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nesse mundo tem muita gente chorando. As pessoas estão morrendo de depressão, chorando, sozinha no quarto, fechado. Mas não tem ninguém que console. Por quê? Porque não refletem a imagem de Jesus, não conhecem Jesus, não vivem como Jesus quer que vivam. Mas nós choraremos, porém seremos consolados. Quantos querem consolo do Espírito Santo sobre a sua vida? Bem-aventurados os mansos. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ficar reivindicando nada de ninguém, porque você precisa ter mansidão. E a Bíblia fala que os mansos vão herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não se acomode com a injustiça ao seu redor. Não aceite ninguém morrendo por overdose ao teu lado. Não aceite ninguém morrendo enganado pela prostituição. Não aceite ninguém morrendo enganado pela mentira. Nós temos que ser inconformados com a injustiça. Temos que ter fome e sede de justiça. E a Bíblia fala que se nós tivermos fome e sede de justiça, nós seremos fartos, nós veremos o agir de Deus em nossas vidas. Jesus está falando para nós sermos misericordiosos, porque nós receberemos misericórdia. A Bíblia fala que para nós sermos limpos de coração. No Salmo 24, a Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor? E o salmista responde: os que têm mãos puras, os limpos de coração. Tem que ser a nossa oração. Será que teu coração está limpo nessa noite? Será que teu coração está purificado pelo sangue de Jesus? Será que os pensamentos que povoam a tua mente são pensamentos que agradam a Deus?
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, mais uma vez, porque deles é o reino dos céus. Eu espero que nessa noite seja uma introdução de tudo que Deus vai fazer e muito mais, que é a nossa expectativa de uma transformação em nós, de dentro para fora. Queremos ser a imagem de Jesus, a imagem de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha que forte, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Moisés teve essa experiência aqui. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, tendo visão das coisas de Deus. Cara, foi uma coisa tremenda, porque Deus mostrou para Moisés detalhes do tabernáculo para ele construir. Eu creio que Deus abriu um telão maior que esse. Naquela época não tinha tecnologia, mas Deus fez isso. Um telão 3D. Sabe por que 3D? Porque Moisés viu tudo do tabernáculo, do que tinha que ser construído. Ele sabia a cor do tecido, ele sabia o material das colunas, se era de madeira, de ouro, qual o tamanho, qual a largura, sabia a profundidade. Era uma imagem 3D que Deus abriu a visão de Moisés. Moisés passou 40 dias tendo visões sobrenaturais de Deus, ouvindo o próprio Deus. Depois Deus manda Moisés descer. Quando Moisés desce, o rosto dele resplandecia, o rosto dele brilhava, porque foram 40 dias próximo de Jesus, próximo de Deus, próximo de Jesus, próximo do Espírito Santo, próximo da Trindade. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive uma experiência há anos atrás, que eu era ainda solteiro. Eu fui num acampamento de jovens, como nós vamos ter, e era um acampamento muito grande, tinha uns 400 jovens. Eu fui tão impactado pela presença de Deus naquele lugar. Eu tive tanta experiência com Deus naquele lugar, que quando eu voltei do acampamento, aconteceram algumas coisas interessantes. Eu estava tão transformado pela presença de Deus, da aproximação que eu tive de Deus naquele lugar, naqueles dias, que eu conversava com as pessoas qualquer assunto, e as pessoas falavam assim: cara, o que está acontecendo? Está diferente, estou assistindo uma coisa diferente. Eu lembro que eu fui contar para minha mãe algumas coisas que eu tinha experimentado lá. Eu não consegui, já tinha acabado o acampamento, já estava em casa, na mesa da cozinha lá da nossa casa, e eu não conseguia contar, porque eu trouxe comigo aquela presença, aquela essência, aquele poder. Eu carreguei comigo por muitos dias. E amados, essa é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento.